Olá, boa noite. Me chamo Gisele Meirelles e vamos aqui, fazer a discussão do texto escolhido para a atividade. O texto é Espaço e Tempo, Distância e Presença, conceitos para pensar a formação humana. Ele foi um texto escrito pela professora Lilian do Vale. Ela é professora titular de Filosofia da Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse texto, ele traz pontos importantes, porque ele discute conceitos de 4 elementos fundamentais para aplicação de campos propostos da educação presencial e da educação à distância. Mas para a compreensão desses 4 elementos, é essencial discutirmos primeiro a essência irrevogável, de concepção desses elementos. Para tanto, é importante, compreendermos que por séculos a ciência e o pensamento filosófico, sempre foi inquestionável, ou seja, foi dado à ciência e ao pensamento filosófico o caráter irrevogável do questionar, do silêncio, das verdades, e a única forma de explicação que foi dado de origem para a existência humana foi aquele concebido, fechado à luz da teologia. Então, nessa perspectiva, houve então a necessidade de se discutir o rompimento do pensamento retilíneo fragmentado. Então, o espaço não podia ser explorado, o tempo não podia ser concebido como cronológico e linear, a presença não era física e a distância não limitada, somente na questão das fronteiras. Coube, então, aos estudiosos da modernidade romper as próprias noções de espaço e tempo para compor os adventos do conceito de educação presencial e de educação à distância, isso colocado como um exemplo. Daí as instituições sociais, como a escola, por exemplo, foi a que mais fragmentou o conhecimento, nesse modelo paradoxo. O que vem a ser o paradoxo? É um conhecimento dual, conhecimento contraditório. Então, o campo educacional por séculos fragmentou, individualizou esses conceitos, o conceito do tempo, do espaço, do presente e da distância, e empregou no pensamento educacional esse modelo paradoxo. E aí a autora, a professora Lília, ela foi muito feliz nesse artigo, porque ela emprega signos para designar os descasos conceituais para esses elementos, no caso o espaço, o tempo, a distância e a presença. Então ela traz no texto a ideia do presente, que está ligado, na verdade, à ideia da proximidade, e o seu contraponto é a ausência. A ideia de distância, ligada à questão da coordenação, demarcação de território. O espaço, que está ligado à ideia de pertencimento de diferentes elementos e seres. E a questão do tempo, que está ligada à ideia de estabilidade, ausência, de modificação, de uniformização. É também interessante que no texto a autora ela traz os signos para esses elementos, e principalmente na discussão de espaço e de tempo, ela traz uma discussão muito forte sobre o emprego de identidades para firmamento da formação humana, da identidade do sujeito, da identidade da formação dos elementos, do emprego da identidade do espaço e do tempo. Esses elementos, eles são indissociáveis para a condição e para a formação humana. Então, não tem como esses elementos ficarem, e não serem dissociados, nessa condição. Tanto na questão da condição humana, como na composição biopsicossocial humana. Então, é cabível, nesse sentido, compreender que a condição e a complexidade humana é, primeiramente, compreender esses elementos milenares que acompanham o pensamento humano. Então, para compreender a condição humana, se faz necessário
entender contextos da própria contemporaneidade. Então, é importante considerar que compreender as constantes mudanças, né, de cenários temporais, presenciais, tecnológicos, econômicos, sociais, dentre outros, são extremamente necessários para entender a condição humana, e isso é resultado das capacidades humanas e da própria natureza humana, e que esses elementos ora balizam, ora operacionalizam a condição humana. O tempo pode ser uma variante de maior complexidade, pois abrange uma pluralidade, né, de empregos. A autora, ela coloca, né, e que, assim como os filósofos defendem a contemporaneidade, o tempo está proporcionalmente ligado à ideia de pluralidade, da dimensionalidade do tempo. Logo, o tempo é intempestivo, é atemporal, é cronológico, é natural, é finalista, é subjetivo, ou seja, o tempo é diverso e se modifica conforme outros elementos, né, de espaço, de cenário e outros. E o próprio tempo, ele se constitui a contemporaneidade. Então, contemporaneidade já dá o próprio sentido, né, do tempo. A autora também, ela coloca que no campo educacional, esses elementos foram pensados numa lógica linear e tradicional. Então, a gente tem aí o espaço, né, sendo considerado a escola, o tempo considerado seriado, a presença relacionada à frequência e a distância relacionada à localização. Então, com essa percepção, a formação humana foi condicionada a uma alienação de princípios formativos e uma visão de muito, pois muito se embute perspectivas reducionistas, né, da formação e da tradição humana, velando o ser humano de verdades profundas e complexas, como o próprio Edgar Morin defende da complexidade da formação humana. Assim, é necessário desvencilhar-se, né, desses pensamentos obsoletos, né, que coloca o campo educacional no centro, na verdade, né, do contexto da contemporaneidade e o ponto central da formação humana. Nesse tempo, não há mais sentido para restringir esses elementos. Então, no próprio tempo, na própria contemporaneidade, não tem como mais rodar essa lógica, né, fundada por vários séculos. E, portanto, né, a expansão da educação à distância na modernidade, né, diversas manifestações emergiram, né, para a expansão desse tipo de educação. E com ela abrange os princípios formativos da própria condição humana. Então, nesse sentido, as características importantes deste campo educacional são flexibilidade, mobilidade, interatividade, conectividade, relações, entre outros. Nesse tipo de contexto educacional, na verdade, para a condição e formação humana, está ligada à concepção encadeada de autoformação, de reflexividade, de deliberação do ser humano, ou seja, a própria concepção, né, e idealização, né, da autonomia na formação do sujeito. Os contrastes da educação presencial e a educação à distância se faz na configuração desses elementos, né? Então, é um ponto muito importante, né, que são as configurações conceituais, né, entre esses dois tipos de modalidade educacionais, e só há esses conceitos quando há os contrastes conceituais entre eles, né? E enquanto esses elementos, né, que é tempo, espaço, presença e distância, né, são perceptíveis na educação presencial, esses elementos na educação à distância, eles são transcendentes e não são perceptíveis, né? Então, portanto, né, o projeto de formação humana perpassa, né, aí por desejos, por objetos compactuados à atualidade, ou seja, esses elementos eles se compõem como objetos da contemporaneidade e estão intimamente ligados à condição de formação humana. Então, essa foi a discussão proposta pelo texto, né? Espero ter contribuído para a compreensão e o diálogo,
né, dessa autora, né, para a disciplina vigente e também compartilhando conhecimento com os colegas, né, de curso. Um grande abraço a todos.